A graça e a paz do Senhor Jesus é que nós estamos para mais uma aula do nosso mestrado. Hoje iremos trabalhar sobre o método Pardês. Dando continuidade ao nosso programa de mestrado, passo agora a palavra ao nosso mestre, doutor e mestre José Mário. Graças e paz a todos, ótima noite, aqueles que nos ouvem. Nesse momento ou no futuro, o vídeo vai estar gravado, ficará no YouTube, no nosso canal. Tem aqueles que não vão poder ouvir desse tempo presente, mas estará no futuro nos ouvindo a questão dessa temática que é esse método Pardês. É uma das disciplinas que faz parte do nosso programa de interpretação, especialmente dentro da questão judaica. Bom, temos visto, por exemplo, uma necessidade de se aperfeiçoar e, vamos dizer assim, sair, conhecer também uma outra visão, uma outra cosmovisão que abrange não só a hermenêutica, mas também que abrange a exegese. A gente sabe que a nossa interpretação, seja ela tanto pela hermenêutica como pela exegese, que nós estudamos no curso básico, no curso médio, no bacharelado, e agora, nesse ponto de vista judaico, do mestrado, ela traz uma questão muito, vamos dizer assim, ocidental. Talvez essa questão, do ponto de vista ocidental, que começa realmente desde o início ali da era do cristianismo, com Constantino, até os dias atuais, houve uma separação, historicamente falando, daquilo que os rabinos judaicos usam para entender o Antigo Testamento, vindo ter todo um distanciamento de método, na verdade, que vai ser empregado ali dentro da região do Ocidente. É claro que nós vamos ter uma tendência maior nessa questão quando vamos ter a reforma protestante. Toda aquela questão do iluminismo, questão do renascimento, toda aquela questão da escolástica também contribuiu muito para aquilo que eu chamo da ocidentalização da Bíblia. Em outras palavras, em outros momentos, eu até falo do aportuguesamento exagerado que nós temos nos textos bíblicos. É claro que isso faz com que pensamentos originais sejam deixados de lado, muitas ideias. Muitas vezes começamos a interpretar do nosso ponto de vista ocidental e até mesmo linguístico, porque muitos se esquecem que a Bíblia ela veio ali do hebraico, do aramaico, posteriormente do grego, com toda a sua dialética regional. Isso tem que ser levado em conta para uma boa interpretação. Nós vamos observar nessa aula de hoje, essa observação, é justamente esse método Pardês. Passar aqui alguns slides, fazer algumas definições, depois vermos a questão de um exemplo bem simples, só para vocês terem uma ideia da profundidade que é essa questão do método Pardês.
pode ser uma coisa nova para nós. É claro que eu não quero aqui demonizar o nosso método ocidental, o gramático histórico, mas trazer para os nossos alunos a visão rabínica daquilo que é a interpretação bíblica. E, particularmente, o método Pardês nos revela muitas coisas profundas que está fora do nosso pensamento ocidental. Sempre bom lembrar que uma boa interpretação bíblica, ela parte do princípio do conhecimento cultural, do conhecimento linguístico e do conhecimento gramatical da língua regional da qual o texto foi escrito. Nesse caso, o hebraico, algumas partes em aramaico e posteriormente o grego, como nós já mencionamos. Mas observe a definição que nós temos do método Pardês. Ele vai dizer o seguinte: o método Pardês é o processo interpretativo desenvolvido pelo judaísmo rabínico para a leitura de textos sagrados. Foi empregado primordialmente para a exegese da Torá, mas estendido a outros escritos bíblicos e talmúdicos. E o Talmud é uma compilação de várias camadas de discussões e comentários que usa largamente o método Pardês. O Talmud sendo uma compilação de várias camadas. Chamamos também do método Pardês os 4 níveis de interpretação da Torá, que os rabinos eles usam para trazer toda a explicação da Torá. Em Neemias 8, versículo 8, observe a temática que esse versículo nos traz para o nosso assunto nessa noite. E leram no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Todo o aperfeiçoamento, na verdade, todo o emprego que nós vamos ter da exegese, da hermenêutica, a gente vai ter um avanço significativo, vai ser a partir de Esdras e Neemias. E leio no livro, na lei de Deus, declarando e explicando o sentido. Serve explicando o sentido. Faziam que, lendo, aqueles que estavam vindo do cativeiro babilônico para a reconstrução de Jerusalém, de seus muros, eles, ouvindo, lendo, entendessem. A principal meta e objetivo tanto da exegese como da hermenêutica é fazer com que o texto seja compreendido para os seus ouvintes. E é claro, para que isso aconteça, eu tenho, nesse momento atual, fazer uma transliteração, uma aplicação, de modo que se respeite o sentido pelo qual o texto foi feito. Que possa ser transmitido e ensinado o sentido original para quem o escritor fez para os seus endereçamentos, para as pessoas que estariam lendo esse texto. Quando isso não acontece, vai haver algo lamentável, que são as deturpações, as heresias
e as más interpretações do texto sagrado, levando as pessoas a ficarem em suas amarras religiosas, a ficarem presas em paradigmas religiosos, a obedecerem a certas das questões meramente mergulhadas no viés religioso, sem, no entanto, conhecer a profundidade do texto que está se observando. Então, é a partir de Esdras e Neemias que a gente vai observar essa questão, esse chamamento para a explicação da lei, de suas palavras, de seu sentido, de seus métodos, para que, posteriormente, quem fosse interpretar, interpretasse em seus... O método Pardes, ele tem 4 métodos, são 4 observações, chamam de 4 camadas, e essas camadas nos mostram a profundidade que certos textos ele nos apresentam. E talvez se, né, usando esse método Pardes, a gente possa ir até mais além daquilo que a hermenêutica convencional do Ocidente ela nos apresenta, porque vamos estar observando não só a questão dos 4 níveis de interpretação, mas observando a questão da Kabbalah, observando as questões da Gemátria, essa observação, a questão dos números, das letras que compõem o alfabeto hebraico, com seus significados. É importante saber que o alfabeto hebraico, elas não são só simplesmente letras. Elas são ideias, são princípios. Princípios da quais o Criador ele usou para fazer todas as coisas. Isso é bastante interessante. Uma observação que a gente deve, antes da gente ver os 4 métodos, os 4 níveis de interpretação, é que a gente recorre mais para o passado, lá atrás, a gente vai observar, por exemplo, na Idade Média, sempre tem aquela questão quadrúplas, aquelas sempre 4 observações, 4 níveis que se usava dentro da hermenêutica da Idade Média. Aí nós vamos ter a questão, que é uma combinação, na verdade, das abordagens da literalidade. Vamos observar a questão também das alegorias, questão da interpretação moral e da interpretação anagógica ou escatológica. Isso é os métodos que foi se desenvolvendo ali na Idade Média. É claro que com o avanço do islamismo, muitas filosofias também foram sendo implantadas dentro da filosofia do islamismo. A gente chega na Reforma Protestante, nós vamos ter 2 movimentos fortíssimos que vai influenciar também a interpretação bíblica, tanto o humanismo como o renascimento. Essas 2 ondas fez com que Lutero e os reformadores eles avançassem no Ocidente, trazendo toda uma nova perspectiva dentro da leitura bíblica, dentro da leitura do texto bíblico. Até mesmo a conhecida frase, a livre interpretação das Escrituras, que muitos acabam tomando por outro sentido, achando que a Escritura deve ser interpretada pelo seu bel prazer. Enquanto, na verdade, existem regras e princípios para a interpretação das Sagradas Escrituras. Então, nós temos os 4 princípios, que abrange o Pardês,
os 4 níveis da interpretação. Nós vamos ter o peshat, tem um sentido de esparramado, ou seja, aquilo que é derramado na superfície. Essa letra P, chat, traz o sentido de derramar por cima, ficar por cima. Traz a denotação mais simples, óbvia e literal. Aquilo que o texto está dizendo que é. Aquilo que o texto está te mostrando, dentro da sua literalidade. O primeiro passo do método Pardês é você observar a literalidade do texto. E apesar de literal, leva em consideração as figuras de linguagem e pensamento que nós vamos observar com frequência nos textos bíblicos, que leva em consideração figuras de linguagem, pensamento, reconhecíveis pelo leitor. Há preocupações filológicas e com a própria etimologia e a gramática. Quando a gente fala de preocupação com a filológica, está falando da filologia, que é o estudo do desenvolvimento da língua em seu ambiente regional. Claro, cada língua, a questão da linguística, em cada continente, em cada lugar, vai ter suas particularidades culturais. O hebraico também é assim. Na Bíblia, nós temos os chamados hebraísmos. São expressões, são princípios dentro da gramática do hebraico deles, que só pertence ao hebraico, é uma coisa regional, da dialética regional, nesse caso, do Oriente Médio e do próprio Israel, dos judeus. Quando falamos de etimologia, é claro que estamos falando da origem e da história das palavras e a explicação do seu significado. É justamente aquilo que o método Pardês, que é a interpretação rabínica, vai fazer dentro dos princípios que as letras do hebraico nos revelam. Assim, quando nós entendemos e estudamos o hebraico, suas letras. Aí nós temos o remez, que é sugestão ou alusão. Tem a ver com a questão da alegoria. Se há uma alegoria ou uma tipologia no texto, se tem algum símbolo que enfoque desde a questão da letra, ou até mesmo de uma palavra, ou de um trecho, que é a chamada perícope. Seguir o segundo nível. Primeiro nível, literalidade do texto. Observar se o texto ele tem figura de linguagem ou figura de pensamento. Tem algum tipo de hebraísmo, uma expressão que só tenha no hebraico, só tenha no seu sentido ali nos textos do hebraico, que você não vai encontrar em outro local. E o remez, que vai aquela interpretação tipológica, que é observar que vamos ter esse tipo de interpretação com muita veemência no Antigo Testamento, que é o método remez. Temos no segundo, que é o derash, tá? Uma alusão à investigação. Vai trazer uma inferências de comparação entre os textos de acordo com os dot, ou regras hermenêuticas, tais como as 7 regras de Hillel. Como as 7 regras de Hillel.
as 13 regras do Rabino Ismael ben Elias e as 32 regras do Rabino Eliezer ben José. A história nos conta, assim, a questão dentro do Talmud, por exemplo, nós vamos encontrar 361 disputas entre a escola de Hillel e a casa de Shammai. Eram pontos de discordância, usando os métodos, outros métodos de interpretação, entre o rabino Hillel e também o rabino Shammai. O Talmud vai registrar aí 361 disputas, ou seja, discussão, na verdade. Discussão sobre essa questão. Quando usamos esse método, o Derash, nós estaremos observando toda a questão da observância, do estudo das interpretações, figuras de linguagem, figuras de pensamento, comparação de textos. As 7 regras de Hillel vai estar envolvida com a análise do contexto posterior, anterior, comparação entre palavras com palavras, referências com referências. Então, ela se assemelha muito também ao método hermenêutico que nós temos. Isso é, dentro da interpretação das 7 leis de Hillel. E temos o Sod, seria o oculto, que é a interpretação mística que pressupõe um significado profundo e espiritual. Toda a escritura, o texto, nós vamos encontrar uma mensagem literal que vai abranger a questão histórica e cultural e geográfica. Vamos encontrar no texto uma mensagem que é teológica, que serve como aplicação pessoal, porque essa aplicação ela vai servir de caminho espiritual, de desenvolvimento da pessoa como ser. Vamos ter a interpretação também, vamos ter dentro do texto 2 questões importantes, que é a ética e a moral. Uma coisa que a interpretação rabínica, ela corre muito atrás, é pegar a questão da ética e da moral, que está dentro do texto, para depois a gente ir para o último ambiente, que seria a questão da própria Kabbalah, não de Cabala. A Kabbalah seria todo o aprofundamento espiritual que o texto ele tem, o significado místico, a mística que o texto ele nos tem. Nós vamos encontrar uma mística muito grande no livro de Ezequiel, Daniel, Zacarias, no Novo Testamento. Uma mística muito profunda que é o livro do Apocalipse. Antes de qualquer pessoa aplicar a mística, aquilo que é oculto, aquilo que é espiritual do texto, a gente tem que passar pelos processos anteriores. Questão histórica, questão cultural, questão teológica da aplicação, questão ética e a questão moral. Por que o espiritual fica no último plano? Porque
Eu não posso ser espiritual se eu não tenho um conjunto de ética e de moralidade. Eu não posso ser espiritual se primeiro eu não aplico o texto em si mesmo. Não posso ser espiritual se eu não observo as questões literais do texto. Se eu não entendi o texto gramaticalmente, filologicamente, dialeticamente, eu não posso entender os demais métodos, principalmente o espiritual. Eu estou com desleixo em aplicar as demais níveis para se chegar ao espiritual. Por isso que toda a questão rabínica, eles estudam demais, pesquisam, existe um aprofundamento dos textos, diversos comentários, por isso que nós vamos ter o Talmud, uma coletânea incrível de comentários da interpretação da lei. Vamos ter o Midrash, vamos ter o Mishnah, vamos ter os próprios Targums, vamos ter a própria Tanakh também, a própria Torá, isso tudo para trazer explicações até se chegar ao último nível, que é o nível da espiritualidade. Até aqui desse slide, alguém quer comentar alguma questão, alguma observação que a gente possa fazer? Enquanto o senhor estava citando cada um dos princípios, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, só para concretizar uma análise que eu estava fazendo, em que se nós pegarmos os 4 fonemas iniciais de cada um dos princípios, ou seja, das camadas, nós temos PRDS, que dentro da fonologia temos a ideia do pardês, que é justamente o que os eruditos hoje vão chamar da hermenêutica judaica verdadeira. Então, esse método, e do qual nós estamos tendo ciência agora, é algo muito importante, porque nos esclarece um pouquinho mais sobre como partir do pressuposto de métodos de interpretação além da hermenêutica que nós já aprendemos do básico, médio, bacharel, e estamos endossando até o presente momento. Então, todos esses métodos que nós estamos aprofundando agora, nos traz algo muito explicativo por conta dos métodos que aprendemos dentro da hermenêutica. E aí nós conseguimos ver o cuidado em que cada camada tem para trabalhar uma simples interpretação de um texto e fazer uma leitura da Torá, Talmud, de forma assertiva, não perdendo a essência do texto, não perdendo o que o autor ele quis trazer. Então, o método Pardês é um método rico, necessário, e que faremos uso muitas vezes nas nossas leituras e interpretação dos textos bíblicos. Tanto é que o método Pardês leva também o nome de o pomar das palavras. O pomar das palavras. Quando fala essa questão, o pomar das palavras, é a riqueza que o texto ele tem, que as palavras elas têm dentro da questão judaica, da interpretação. Também está dentro do próprio método Pardês. No próximo slide, eu trouxe aqui as 7 regras de Hillel. Das 7 regras de Hillel.
Observe a primeira regra dele, que seria a analogia entre mais ou menos importante. É o que Hillel ensinava na escola rabínica, na questão da interpretação textual. Comparar mais ou menos importante dentro de um texto e contexto, para trazer uma explicação. Analogia baseada em expressões semelhantes se assemelha muito à questão do paralelismo de passagens. Pegar uma passagem, fazer um paralelo com uma outra, para ver se há expressões semelhantes com todo esse critério. A terceira lei, princípios aplicados a todas as passagens. A quarta, princípios gerais, restrito por detalhes, porque se é restrito, uma passagem restrita, observações restritas, que tem uma passagem não tem nas demais, é claro que essa questão restrita, ela não pode se tornar uma via de regra, ou seja, o que a gente chama de uma doutrina. Já os princípios aplicados, é aqueles princípios que vai estar em todas as passagens bíblicas. A doutrina divina, a doutrina a essencial. Existem coisas que a Bíblia só mostra uma vez, e não mostra mais. Existem palavras que só existem, só aparecem uma vez no texto. Se aparece uma vez no texto, eu não tenho como fazer um paralelismo de passagem, e nem mesmo ver em outro mais importante ou menos importante, porque é uma coisa restrita, por detalhes. Coisa que talvez a gente nem consiga usar a tipologia como ferramenta, né? Isso é princípios formados por duas passagens, que é muito semelhante à questão do paralelismo. Se você consegue encontrar um certo princípio em mais de uma ou duas passagens, a gente vai saber que é um princípio universal. E é um princípio que não é restrito. É um princípio que se abrange não só dentro da questão local de Israel, mas por toda uma eternidade. Existem coisas que são temporais e outras que são atemporais no texto bíblico. Tem que ter essa diferenciação. Esclarecimento de palavras é aquilo que Esdras e Neemias estavam fazendo em suas explicações, que todo exegeta precisa fazer, todo pregador precisa fazer, é conhecer o esclarecimento das palavras antes de falar, para não estar explicando aquilo que não existe, para não estar explicando aquilo que vai trazer distorção, deturpação, uma má interpretação para o texto sagrado. Por último, sétimo princípio, a explicação obtida do contexto. Sempre observando o contexto, nunca isolando uma palavra, ou um versículo mesmo, ou uma frase, mas observar sempre que há o contexto anterior e o contexto posterior para se trazer explicações. No próximo slide, isso aqui é construindo uma realidade espiritual, pegando aqui da base, a gente observa que nós vamos ter o primeiro princípio, que é a literalidade, tudo aquilo que é superficial, que eu vejo no texto, eu estou vendo no texto que tem uma figura de linguagem, uma figura de pensamento, estou vendo no texto que tem um simbolismo, o nome de uma região, de um animal, de um costume oriental,
Isso a gente tem que ler, observar na literalidade do texto, que é o primeiro passo do pardês, é o fechado. Aí nós vamos para a questão da alegoria, remés, da comparação de um termo com outro, com outra palavra, questão de todo o simbolismo, se há um simbolismo. O Drash, a questão da interpretação. E, por último, toda a questão do segredo, que é justamente só que vai nos remeter ao processo da espiritualidade, a interpretação mística, a interpretação espiritual do texto, aquilo que a Bíblia ela quer nos mostrar. Mas para que se chegue a esse nível, eu tenho que passar pelos demais. Fazer comparação, olhar a questão da literalidade, interpretar o texto de forma moral, eu tenho que identificar no texto a mensagem moral que o texto quer me dizer, que é justamente quando vamos para o Drash, eu tenho que ver no texto a parte ética que eu devo aplicar em mim, sempre observando isso. Antes de aplicar o espiritual, eu tenho que ver a minha moralidade e o meu senso ético, questão do caráter. Quando eu observo essas coisas, o espiritual, é claro, vai ter uma aplicação perfeita. Eu não posso ser espiritual se antes não sou ético e nem moral. Isso é importantíssimo. Não podemos esquecer dessa questão. Então, alguém quer fazer algum comentário? Irmão Banise, pode comentar, tá? Alguma dúvida? Pode prosseguir, mestre. Está sendo bem proveitosa essa aula. Estou aqui me deleitando nesse assunto, né? E estou relembrando das aulas anteriores, né? Porque cada parte que o senhor fala aí você vai lembrando de outras aulas que o senhor falou, dos textos e tal. E é muito interessante, é muito profunda essa aula. Tá bem. Quando eu quero mostrar para vocês esse outro slide, mostrar um exemplo, né? Um exemplo de uma interpretação dentro dos 4 níveis do Pardês. É bem simples. Só para a gente ficar ambientado nessa questão. O método Pardês chamamos de camadas de interpretação. Camadas de interpretação. Deixa eu mostrar aqui os demais exemplos. O que o nosso pastor Davis ele falou, Pardês é um acróstico, que é aquela abreviação usando cada letra de uma palavra, formando uma abreviatura. Temos a letra P, dá o sentido de superficial, aquilo que está por cima. Hash, o remês, que faz a alusão, a comparação. O Drash, que vai fazer uma associação. E o Sod, que é o Semek, o Dali, o Hash e o Pei. Isso é a questão do segredo. Tem um exemplo aqui, que eu quero mostrar para vocês,
usando os 4. Depois eu vou postar isso aqui no grupo, para que vocês observem melhor. Essa questão aqui é aquele versículo que Jesus foi abandonado na cruz. Sempre é uma pergunta. Jesus foi abandonado na cruz, porque na cruz ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A gente vê diversos pregadores dizer que Deus ele ficou de costa para não ver Jesus. Já vi outros dizer que Deus ele sumiu e Deus se ausentou para uma outra dimensão para não observar Jesus daquela maneira. Quando se usa o método Pardes, a gente observa o seguinte: aqui os quatro níveis de interpretação, ele nos diz o seguinte: no final desse período, Jesus levantou a voz, um grito profundo, significado: Eli, Eli, lama sabachthani, que é Deus meu, por que me desamparaste? Temos duas referências. Usando o Peshat, nós temos a pergunta: Deus simplesmente abandonou Jesus, que é aquilo superficial, é aquilo que o texto está me dizendo. O Remês, eu acho que desamparaste é uma figura de linguagem. Porque você vai associar a figura do pai e a figura do filho e observar que eles têm atributos ilimitados. Então vamos mais profundo. Quando a gente usa o Drash, vamos analisar se a figura de linguagem faz uma associação com outros textos. Comparar a passagem com outra passagem. Comparar um texto com outro texto, que é aquela regra. A Bíblia explica-se a si mesma. E o método rabínico, ele vai observar isso. Observar se tal palavra tem uma associação em alguma parte da Torá ou dos escritos. Aí nós temos o Sod, onde iremos analisar as figuras de linguagem, verificar textos associativos e fazer uma interpretação da cultura da época e tentar entender o que o texto ele quer dizer, para depois trazer o espiritual. Então, vocês já observam o trabalho que o intérprete ele vai ter para explicar uma única frase: Deus meu, por que me desamparaste? Continuando nossa análise, o que é que nós vamos ter? Bom, vamos interpretar agora o texto. Nos tempos de Jesus era muito comum o rabino dizer a leitura bíblica e repetir mais vezes. Isto é, para que todos guardassem paraxá da semana. A paraxá é quando o rabino ele pega um trecho, uma porção, um trecho, alguns, a gente chama de versículos, né? Os versículos, aquela porção de versículos para meditar naquela semana. É a paraxá da semana. E realmente o rabino repete várias vezes para que as pessoas guardem e entendam. O rabino apenas falava as primeiras palavras da paraxá, que é uma porção. E todos sabiam exatamente o que viria a seguir. Por exemplo, o Senhor é meu reticência e nada faltará. A gente sabe que é uma
questão do Salmo 23. Era exatamente assim que se estudava antigamente nas sinagogas. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ali, na verdade, Jesus estava fazendo uma menção do Salmo 22. Deus não estava abandonando o seu filho na cruz. Jesus está citando um salmo da Torá, um salmo da Tanakh. Todos que estavam ali entenderam o último ensinamento de Jesus, que foi exatamente o Salmo 22. Observe o texto a seguir. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas no meu auxílio, nas palavras do meu bramido? Por que não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu o seu rosto antes, quando ele clamou, o ouviu. Diferente da interpretação que os pregadores dão, que Deus se ausentou do céu para não ver Jesus, é que se Deus saiu do céu, Deus foi para onde? Um mundo quântico, um universo paralelo. O Salmo, ele está dizendo, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito. Jesus está mostrando ali que ele não foi abandonado pelo Pai. E muito menos não se escondeu o rosto dele. Não se ausentou. Mas sim, Deus o ouviu. Então daí vocês já observam quando se usa o método Pardês, a explicação que nós vamos ter do texto. Uma simples frase a gente já entende toda essa problemática. É muito interessante. O pastor Davis quer Um ponto importante também, mestre, é que no Salmo 22, verso de número 7, vai explicar o porquê Jesus ele recebeu também aquela nomeação acima da cruz. Quando diz, todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e provando novamente que Deus não o abandonou, contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Então, é interessante que essa visão e o fato do método Pardês trazer a explicação de Eli, Eli, lema sabachthani, sendo recitado o Salmo 22 como algo profético mesmo, e aí nós temos o paralelismo, né? Através do método Pardês, nós temos aqui o encontro entre duas citações repetidas na Bíblia, porém, o mesmo princípio, que é o princípio justamente de Cristo ser o Cordeiro imolado entre o povo, e isso não se tornar algo estranho aos olhos do povo, porque foi anunciado anteriormente. Então, é interessante utilizarmos o método justamente para abrir os nossos olhos em muita coisa. Bem lembrando também que o Salmo 22 vai até verso 31 e vai citando muito acerca da cruz. Que a epígrafe do próprio Salmo vai dizer o sofrimento e a vitória do Messias. Então, claro que ele vai citar todo o seu sofrimento e o seu triunfo na cruz do Calvário. Muito bom. Lembrando que o Salmo 22, como falou nosso professor Davis, é um salmo messiânico. É um salmo messiânico.
Cristo, como Messias, estava ali, fazendo justamente uma menção daquilo que ele veio fazer, daquilo que ele é, daquilo que a profecia do Salmo está mostrando. Ele como Messias. Como aqui diz, como o Salmo 22 é um salmo messiânico, Jesus, momentos antes de se entregar à morte, ele se declara o Messias. Se você ler o texto inteiro, você entenderá perfeitamente porque Jesus diz aquelas palavras, porque ele é o Messias profetizado, Salmo 22. Que ali Deus não estava o desprezando, mas estava ouvindo o seu clamor. Tanto é que quando ele diz, está consumado, o véu de alto a baixo se rasgou, pedras explodiram, houve terremotos, houve trevas, todo o universo que a gente possa imaginar, físico ou espiritual, ele foi abalado. Mostrando, é claro, que Jesus não estava sozinho na cruz. Lemos no seu sentido literal, aqui no slide, lemos no seu sentido literal, depois interpretando com uma figura de linguagem, depois fazemos uma associação dos textos, Salmo 22 com Mateus 27. E por último, fazendo uma interpretação usando só, isso é, pegando referências da cultura da época. Quando o pregador tem o domínio desses métodos de interpretação, ele consegue entender melhor a Bíblia e a mensagem, sem dúvida, se torna diferenciada. A gente sabe que existe, infelizmente, uma deformidade absurda em muitas mensagens que é transmitida nos púlpitos de nossas igrejas. E por causa dessa deformidade, a gente vê pessoas sendo estigmatizadas, pessoas sendo escanteadas, pessoas sendo amarradas pelo viés da religião por conta de um texto mal interpretado, por conta de não interpretar a cultura da época e trazer uma associação cultural para um ambiente ocidental. Então, nós que pregamos e ensinamos, precisamos pregar o evangelho puro, pregar a Bíblia da maneira que ela foi escrita para o seu fim. A gente não precisa, como já falei nas aulas de hermenêutica, a gente não precisa inserir no texto nossos princípios e nossas ideias, porque o texto em si, ele já tem tudo. A gente só precisa usar os métodos corretos. Não precisa estar botando dentro do texto aquilo que a gente quer falar, ou aquilo que o nosso conjunto de achismo acha que é certo. Precisamos aplicar o método hermenêutico correto para extrair do texto aquilo que vai ensinar, de fato, a mensagem das Escrituras. Tem um outro exemplo que eu quero comentar com vocês, para a gente concluir. Um outro exemplo. Jesus curou o cego com cuspe. Tem até uma igreja, né, que foi aberta, né, a Igreja do Cuspe de Cristo. Um nome, tanto é absurdo, né, que a pessoa que abriu essa igreja acabou pegando texto, uma frase isolada,
sem analisar o contexto histórico, trazendo o nome para certos tipos de igreja. Mas vejamos aqui, para nós concluirmos. Agora, para finalizar, vamos analisar mais um texto e fazer uma interpretação. Texto de João 9. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com saliva fez lodo e untou com os lodo os olhos do cego. E disse: vai, levanta-te, no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, levantou-se e voltou vendo. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai àquele tanque, levanta-te. Então fui, lavei-me e vim. E levaram, pois, os fariseus, que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Esses são alguns versículos. Vamos observar agora. Neste período dessa passagem, os fariseus já tinham definido que era proibido fazer qualquer remédio aos sábados. Para se ter noção, as pessoas morriam nessa época se caso fosse no sábado. Porque, assim, dentro de uma lei mais rígida, não se podia fazer nada, um chá, nada, nenhum tipo de remédio no sábado. Porque muitos acabavam morrendo por conta de uma interpretação muito literal da lei. Era estritamente proibido fazer remédios no sábado, quando farisaísmo. Já dentro da lei oral, que aí seguia o Talmud ou o Midrash, os rabinos diziam que se fosse para a preservação da vida, eles podiam fazer remédio, se for para curar alguém. Enquanto que a lei mosaica, sua interpretação era rígida, a lei oral trazia essa questão da preservação da vida. É para preservar, é para salvar, então pode. Esse ato de Jesus de cuspir no chão trata-se exatamente de uma menção ao remédio. Jesus estava fazendo como se fosse um remédio, isso é, seria lícito curar o cego. Ele usou a cultura da época de poder salvar apenas com remédio. Então, ele, uma forma de fazer remédio, curou o homem. Isso é uma interpretação rabínica sobre o texto. E utilizamos exatamente o método judaico para interpretar. Como a lei oral dizia, ó, é para curar, então pode fazer um remédio. Com Jesus, o que ele tinha era saliva e lodo, ou seja, terra. Simplesmente cuspiu no chão, fez um pouco de barro e passou nos olhos daquele cego. Então ele não estava quebrando a lei, ele estava de acordo com a lei. Então aqui a gente observa como é importante a gente ver a questão cultural da época, para trazer uma mensagem, trazer o seu significado. Se o pastor Davis tem alguma menção, algum apontamento para fazer, ou a mesma nossa irmã que queira falar, pode ficar à vontade. Fazer suas ponderações, aquilo que você entendeu. Interessante é que se Jesus não tivesse usado o cuspe, feito lodo, e aí nós estamos falando dentro do sentido literal, que seria pechate. Realmente foi cuspe, foi barro, foi lodo, não é? Então, dentro do sentido literal,
o que Cristo fez, configurou digamos, a fabricação de um remédio, que aos olhos dos fariseus interpretaram como tal. Então, interpretaram ao questionar o cego que o que Jesus tinha feito foi nada mais, nada menos do que um remédio, e não um milagre. Não é? Então, com outros olhos, visto a cultura da época e o que era permitido, não infringindo a lei no sábado, era justamente o fato de utilizar remédios para a preservação da vida, para curar alguém. Então, isso acabou sendo considerado pelo simples fato de Jesus ser sábio no momento e fazer a característica de um remédio, fazendo do cuspe e o barro um lodo para passar nos olhos, e ainda recomendar que o cego fosse ao tanque de Siloé para lavar os seus olhos. Porque a caminho do tanque de Siloé era que ele iria encontrar os fariseus, não é? E, na verdade, voltando do tanque, encontrou e explicou o que tinha acontecido. E é interessante porque, analisando todo o contexto, nós estamos falando de algo que Jesus não tinha como foco principal realizar milagres, prodígios e maravilhas, senão instituir o evangelho, o tempo da graça, a redenção, e como a sua obra redentora mesmo. E as pessoas, por amontoar muito, Jesus o buscava para serem curados. Mas a maior cura e oportunidade era o fato da vida eterna, não é? Mas aí Jesus, como sempre, o sábio em todos os momentos, ao confrontar os mestres, confrontava com perguntas, e aí usando o método Pardês, faremos muito daqui para frente uso dessas 4 camadas para explicar muita coisa, tanto as perguntas, que eram inferências sugestivas e problemáticas causadas propositalmente por Jesus, para que os mestres e doutores da lei viessem sempre a repensar e buscar e tentar interpretar para saber se era certo ou não o que Jesus estava fazendo, visto que tudo que ele fazia não infringia a lei, embora quiseram muito caracterizar a inflação da lei. Mas Jesus sempre andou dentro dos conformes. Mas justamente por trazer toda essa ideia, a gente consegue entender a partir de hoje, a partir desse momento, com esse exemplo, que não se tratava apenas de algo que na mente de muitos é algo que parece nojento, cuspe, barro, mas não consegue entender a essência disso, não é? Muitos não conseguem entender que teve um propósito para que Jesus utilizasse o cuspe, o barro, fizesse o lodo, passasse nos olhos do cego e pedisse para que o cego fosse até o tanque se lavar. Então, tem todo um contexto, como Jesus sempre trabalhava com propósitos. Esse propósito aqui, ele foi alcançado e, claro, em encontro com os fariseus, que questionaram, tiveram a ciência de que Jesus tinha feito um remédio dentro de tudo que era permitido a lei naquele momento. Então, é algo que a gente vê hoje, muitos, eu vou usar até uma palavrinha aqui, que a gente vê recentemente, que é conjecturas, onde muitos criam histórias, além do período, além da cultura, além da vivência da época, além do que traz o Talmud, o Midrash, enfim, tudo que relata esse momento, e acaba inserindo coisas que não se faz muito sentido. Uma delas é instituir uma igreja, como foi bem falado aqui pelo nosso mestre, instituir uma igreja com a premissa, a igreja aí do cuspe de Cristo. Então, é algo que, de certa forma, minoriza a ação salvífica de Cristo, especificando Cristo apenas a uma das ações de milagres que ele fez. Então, a gente quebra toda uma essência de uma sistemática que Cristo ele veio, ele produziu, ele ensinou, deixou para a gente. Nós quebramos todos esses princípios apenas especificando a um milagre, não é? Então,
Só com o nome a gente já consegue entender que se trata de uma igreja que tem uma inclinação mais aos os movimentos, milagres e curas, não é? Que muitas vezes não provém do pregador, de quem esteja ali na frente, não é? Mas, enfim, não atendo a esse tipo de segmento, mas atendo ao fato da seleção. E não só se estende a esse ministério específico, mas tem muitos que, por não ter propriedade bíblica, por não se utilizar de métodos hermenêuticos para adentrar e entender as minúcias, acabam utilizando isoladamente terminologias, isoladamente alguns enunciados para dar vida a doutrinas, e doutrinas essas que muitas vezes são falsas doutrinas, que são engessadas e colocadas na cabeça do povo hoje, alienando um grande grupo para levar aquilo como sendo algo mais certo do mundo, quando se trata muitas vezes de uma interpretação aleijada, possamos até dizer desta forma. Uma observação importante ainda nesse contexto desse versículo é o seguinte, uma questão mais interpretativa desse método. Lembre-se que Jesus vai dizer que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Existe uma lei dentro do farisaísmo que vai dizer que no dia de sábado é proibido fazer qualquer ato que remeta à criação. A criação. É por isso que muitos até não cozinham dia de sábado, os judeus, porque é um ato de criar. Vai criar uma comida, vai fazer um tempero. Então é proibido. Só que Cristo, como Senhor do sábado, ele faz uma alusão ao ato da criação. Observe, Deus ele vai criar o homem a partir do barro. Cristo, aqui, ele está usando o barro com um pouco de saliva, remetendo um princípio que o método Pardee vai nos mostrar, que é o princípio da criação, mostrando que ele é o Senhor do sábado. Ou seja, para os judeus, para a comunidade farisaica, só Deus pode criar. Jesus, nesse momento, ele está como ele era, nele próprio. A saliva e fez um ato criativo, porque ele é o Senhor da vida, ele é o Criador e ele é o Senhor do sábado. Ele é o dono do sábado. E ele salva, ele cura, traz esse princípio. Então, esse método também nos mostra isso. Essa parte mais espiritual e essa semelhança com o Gênesis da criação. Então, nós vamos concluir. Nossa irmã Albanise quer comentar alguma coisa? Próxima aula, nós vamos continuar com mais interpretação usando esse método Pardee. Vou trazer mais 2 exemplos. A gente já conhece os 4 níveis. Eu apenas vou trazer as interpretações de mais 2 ou 3 versículos para a gente ter uma noção de como é importante conhecer esse método. Um método diferente, mas que traz toda uma diferença na hora da interpretação. Então, desde já quero agradecer a todos, desejar a todos uma ótima noite e durante a semana leiam os PDF que eu estarei postando no grupo. Se puder salvar, salve, o celular não ficar pesado. Tem muito PDF nesse assunto. Eu quero que vocês fiquem bem expert nessa questão do Pardee.
e alguns vídeos também, ensinando passo a passo nessa questão, esse método incrível que é o Pardês. Depois que eu o conheci, eu já tinha um certo critério. A gente acaba ficando com mais critério ainda, quando a gente conhece esse método. Então, creio que vai ser muito bom. Então, nosso pastor David faz as considerações finais. E próxima semana, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez, em mais uma aula do método Pardês. Queridos, queremos agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, nossa irmã Albanise, nosso mestre, nos ensinando, e a todos que estarão acompanhando essa aula, os nossos alunos do mestrado, aqueles que não puderam estar presentes, mas irão reprisar essa aula. Falando a você que está sempre assistindo e acompanhando as nossas aulas, compartilhe, comente, curta as nossas aulas para que nós possamos alcançar o maior número de pessoas, levando o conhecimento, que é o nosso principal objetivo enquanto instituição formadora de líderes excelentes para o reino de Deus. Então, queremos agradecer a todos e na nossa próxima aula daremos continuidade a este tema com mais de nossos mestrandos aqui presentes, podendo contribuir um pouquinho mais de acordo com o seu conhecimento, o que eles conseguiram apurar e entender até o presente momento. E aqui esmiuçaremos mais sobre esse assunto e trabalharemos mais as minúcias, utilizando esses métodos, trazendo mais exemplos. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor Jesus e até a nossa próxima aula.